Bem-vindo a mais um Entre Nós. Hoje com um programa verdadeiramente campeão. E é campeão porque a gente tem aqui uma das maiores campeãs do nosso judô no país e agora medalhista de bronze nas Olimpíadas do Rio. Aliás, bimedalista, porque ela já tinha ganho uma medalha de bronze e só aumentou a coleção dela nesses Jogos Olímpicos. Mayra Aguiar, tudo bem, Mayra? Tudo ótimo, prazer falar com vocês aqui. Obrigado. E me conta uma coisa, como é que ainda está pulsando o coração de emoção aí devido a esses dias no Rio que você passou, não? Tá forte ainda, porque foram muitas emoções naquele dia, né? E essas emoções parece que estão durando aí a semana toda, já tá há bastante tempo essa felicidade. Eu tô muito feliz, assim. Eu tô assim, sem dormir muito direito, sabe? Eu não como nos horários certos, porque tá tendo bastante evento, mas eu tô tão feliz que meu corpo tá indo, sabe? E foi impressionante ver como você entrou bem ali, como você conseguiu manter o foco. Porque você entrou no momento onde tinha uma pressão muito grande em cima dos atletas brasileiros, né? Tinha aquela ânsia por medalhas, era a Olimpíada do Brasil, a gente queria bater o recorde de medalhas total. O judô tinha tido alguns nomes que tinham chegado como favoritos e não tinham ido tão bem, como a Sara. E você entrou assim, conseguiu manter o foco e lutar super bem ao longo do campeonato. Você sentiu essa pressão lá das pessoas ou você estava tão focada que você conseguiu manter o plano? Então, aí que vem a experiência, né? Foi minha terceira Olimpíada. E nas duas passadas eu sentia muito isso, a pressão, né? E a gente, como convive com esses atletas por muito tempo, então se conhece, sabe a batalha que é diária deles, sabe o quanto é difícil, né, lutar uma Olimpíada. Então a gente sente muito numa derrota, sente muito quando alguém machuca, sabe? E aquilo ia me consumindo demais. Então a estratégia que eu fiz para essa Olimpíada foi não ver absolutamente nenhuma luta, sabe? Eu ficava muito angustiada querendo saber o resultado, sabe? Perguntava para as pessoas, e aí, passou? Como é que tá? Tão bem? Sabe? Mas eu não via a luta, porque eu ficava muito emocionada com tudo. Então eu estava meio que num mundinho assim fechado, focando, treinando, concentrada. Nem a TV eu ligava, saí das redes sociais, sabe? Eu estava realmente eu queria viver o momento, sabe? Viver inteiro aquele momento. E eu consegui. Então, quando eu cheguei na competição, eu cheguei realmente muito focada, com muita vontade, com uma energia muito boa, muito gostosa. E eu estava lá no estádio no dia que você lutou. E foi assim muito emocionante ver aquele estádio todo em uníssono gritando o seu nome, na primeira luta do Thiago Camilo gritando o campeão voltou, na luta da Sara, do Charles. Você sente essa emoção quando entra ali, apesar de você estar no seu mundinho, é muito diferente lutar no seu país? Foi muito diferente. Eu acho que eu nunca vivi uma coisa que foi aquela. Sabe, eu tive uma experiência grande nos Jogos Pan-Americanos em 2007, que teve uma arquibancada bastante cheia. Tive uma experiência também em 2013, que foi o Mundial do Rio. Mas eu acho que nada comparado ao que foi nessa Olimpíada, o que foi aquele momento, aquele dia. Pra te ter noção, assim, a gente chegava, tu viu como é que era, né? A gente chegava, antes de lutar, tinha uma menina ainda na minha frente para lutar, e só de eu aparecer ali na arquibancada, o pessoal viu que eu aparecia e já começava, Mayra, Mayra, e o coração batia forte, mas eu tava muito preocupada de ser uma ansiedade ruim, uma ansiedade de nervoso, aquela ansiedade que trava o corpo, sabe? Você não consegue mexer. Mas foi super pelo contrário, sabe? Eu me motivei muito, eu senti aquela energia muito forte, dava vontade de entrar logo no tatame para lutar, aquela a gana, aquela força que dava, sabe? Então foi muito maravilhoso. E nessa Olimpíada você teve os dois gostos, né? O gosto de perder uma luta e depois de ganhar a luta que valia o bronze. Eu costumo sempre falar que o quase sucesso é muito difícil, né? E você, assim, chegar muito perto de uma coisa, não conseguir e depois virar o jogo e conseguir é uma das coisas mais difíceis da vida. E você vê num pódio, às vezes, o medalha de prata super triste e o de bronze super feliz, né? Mostrando que o de bronze ali conseguiu virar o jogo e ganhar aquele negócio. Como é que foi essa virada de jogo ali? Você sentiu quando perdeu aquela luta e conseguiu recuperar rápido ou você chegou a ficar com medo de não conseguir recuperar? Então, foi uma sensação horrível, assim, uma dor que chegou a ser física, assim, sabe? Doía no peito, assim,
não acredito que eu perdi essa luta, eu não acredito que eu perdi meu objetivo, que eu tinha ido lá buscar o meu ouro e eu tinha acabado naquele instante o que eu tinha ido buscar. E deu vontade de chorar, deu vontade de sair correndo, deu vontade, sabe, de largar tudo. Só que eu não podia fazer aquilo, eu não podia me dar a chance, assim, de chorar, de baixar minha adrenalina, sabe? Porque quando a gente... Até nas minhas vitórias, quando eu via, eu não comemorava, porque quando comemora parece que a adrenalina baixa. Eu ainda tinha uma luta para fazer. E eu não podia sair de lá sem aquela medalha. Pô, todo mundo acompanhou tudo, torceu. Eu sabia o quanto eu tinha me dedicado em todo aquele momento, sabe? Eu não podia sair de lá triste. Não podia acontecer aquilo. Só que eu tinha muito pouco tempo para recuperar. Então eu saí deve ter dado mais ou menos uns 15 minutos nisso tudo. Para mim foi menos, parece que tinha sido muito rápido. Porque o momento que eu saí do tatame, só foi o tempo de eu dar a volta, passar pela área de treinamento, de aquecimento que a gente tem ali e voltar para o lugar de entrada. E minha cabeça naquele momento estava passando milhões de coisas. Só que o que eu procurei lembrar foi do que tinha acontecido em Londres. Porque em Londres eu também perdi uma semifinal e tive que disputar o terceiro lugar. E eu me lembro que o pessoal falou muito comigo naquele momento. Falou, Mayra, tu vai ver como vale a pena, sabe? E te dedica que vai valer a pena. Então dá tudo nessa luta. E mudou minha vida naquele momento. Eu virei uma medalhista olímpica, sabe? Minha vida mudou completamente. Foi tudo muito bom. Então eu lembrei do que tinha acontecido lá e lembrei o quanto valia a pena buscar essa medalha e eu não podia sair de lá sem ela. Então foi mais ou menos isso que foi passando na minha cabeça naquele momento de voltar para o tatame. Eu vi minha adversária, que era uma adversária fortíssima, era uma cubana que já era vice-campeã olímpica, uma menina que é bastante agressiva, sabe? E ela já tinha conseguido recuperar um pouco da luta anterior dela e ela ia chegar com muita vontade. Então meu corpo já estava mais cansado, minha cabeça meu peito estava doendo, então eu tinha que estar com uma cabeça muito forte naquele momento. Então, nesse trajeto foi o que eu tentei fazer, tirar sensações ruins e botar sensações positivas e fortes. Mayra, vem cá, eu tô fazendo um monte de pergunta para você, mas tá difícil olhar para você, que você tá com a medalha olímpica na mão. Eu acho que eu nunca cheguei tão perto de uma medalha olímpica como eu tô chegando agora. Mostra pra gente a medalha e fala o seguinte, você que pode comparar, poucas pessoas têm esse privilégio, como é que é essa medalha em relação a outra que você tinha ganho? Essa aqui é mais pesada, assim, ela é maiorzinha. Falaram que ela é a mais pesada de todas as edições que fizeram de Jogos Olímpicos. Então, é linda demais, gente. Eu adoro essa medalha. Você já dormiu com ela abraçadinho alguma vez? Não, porque eu já vi experiências de pessoal que toma banho, Felipe Kitadai do judô tomou banho com a medalha, estourou a medalha no chão. Então, eu procuro deixar ela mais quietinha, assim, bem guardadinha. Mayra, você começou o judô muito cedo e as coisas aconteceram muito cedo na sua vida, né? Sim. A gente estava falando aqui, tomei um susto quando você falou, você é uma menina, né? Você tem 25 anos, né? Sim. 2007, você tinha então, quando, 16 anos? 16 Você chegou naquela final com 16 anos. Sim, era muito nova mesmo. Eu comecei judô com 6 anos e eu sempre me dediquei muito, sempre fui muito competitiva, sabe, com tudo. Então não importava quem eu ia lutar, eu ia lá e encarava de frente. Sempre tive muito isso marcado assim em mim. E então logo com 14 anos eu já consegui entrar na seleção brasileira, na seleção adulta, né? E já comecei a competir fora, já conheci esse mundo esportivo muito cedo, lutar com uma torcida contra, lutar com uma torcida a favor, sabe? Tudo isso, eu ter passado essa experiência muito cedo, com certeza me ajudou a conquistar essas medalhas hoje, né? Porque é muito diferente, é muito complicado. Mas eu sempre me apaixonei por isso. Acho que fazer um negócio com amor, né, com paixão, dá sempre certo. Então, desde cedo, eu sempre gostei. Eu sempre procurei levar como... É claro que é minha profissão, é meu meio de ganhar dinheiro, é tudo. Mas eu levo como um hobby, uma coisa prazerosa, que eu gosto. Então, até onde for prazerosa, eu vou continuar fazendo. Teve uma frase que o Thiago falou aqui, que é o seguinte: o maior desafio não são as competições são poucas. O maior desafio é o treino, que todo dia você tem que ir lá e conseguir encarar aquilo. Só dá para encarar isso com muita paixão pelo que você faz, Mayra? Com certeza, porque é muito doído.
porque a gente tem uma rotina muito forte assim de atleta. Então tem que ter muita disciplina na alimentação, tem que ter muita disciplina no descanso, no treinamento, em tudo na nossa vida. Mesmo quando a gente não está treinando, a gente está treinando fora do tatame, com essas coisas que fazem muita diferença na vida de um atleta. E a gente acorda, vai dormir num dia super dolorido, acorda pior ainda e tem que repetir toda aquela rotina de novo, sabe? Mas pelo mundo que a gente está, o judô é um esporte muito gostoso, assim, tem a filosofia muito bonita, então o respeito que tu tem com teus adversários, em toda luta tu cumprimenta ele, tu agradece pelo treino que tu vai ter, no final tu agradece pelo treino que tu teve, sabe? Então é uma coisa muito prazerosa, é uma luta, é uma rivalidade que tu tem com um atleta, mas é muito respeito. Então acaba sendo um treinamento mais prazeroso de se fazer. Que eu acho até que o judô dá um exemplo, né, para vários outros esportes, com várias coisas. Por exemplo, é um dos únicos esportes onde seleções de países diferentes treinam juntas antes das principais competições. Sim. E quando eu digo que treinam juntas, é todo mundo fazendo aquecimento junto, lutando junto, fazendo os golpes juntos. Ou seja, tem essa integração antes que mostra a importância do coletivo, como você falou. E outras coisas, essa Olimpíada teve um gesto assim muito forte, muito bonito, de um judoca que até estava competindo, se não me engano, pela Líbia, mas é um brasileiro, né? Sim. E ele acabou tendo uma atitude ali que não foi legal no tatame, mas voltou e pediu desculpas para todo mundo. Eu acho que poucos esportes você tem esse valor para a disciplina, para o respeito, para o perdão, para tudo isso, né? Você traz muita coisa do judô para a sua vida também? Com certeza, muito, né? Eu acho que as pessoas até brincam assim na rua, essa é lutadora, cuidado, não vai bater em mim. Assim, mas todo atleta assim, judoca que eu conheço, ele é muito tranquilo, muito na paz, muito, sabe, muito com respeito, muito disciplina também, que é uma coisa que o esporte dá. Então eu acho que a gente deixa tudo lá dentro, sabe? Aquela agonia, a raiva, os sentimentos ruins, a gente consegue tirar tudo na hora do treinamento. Então quando o pessoal sai do tatame, sai muito na paz, sai muito tranquilo. Eu vejo muitas pessoas falando que a cultura, esporte, isso é supérfluo. Isso não é muito importante. Vamos primeiro cuidar da economia do país. Quando a economia do país estiver resolvida, a gente começa a apoiar essas outras coisas. O que eles não entendem é que o esporte é um elemento transformador. Você começou no esporte aos 6 anos de idade, isso mudou completamente a sua vida e a sua vida provavelmente vai ajudar a mudar mais algumas centenas e milhares de vidas, seja pelo exemplo, seja pelas pessoas que você ajuda diretamente. Você acha que ainda falta uma conscientização das empresas e até do poder público da importância do esporte para a sociedade? Eu acho que já evoluiu muito, né? Eu entrei, como eu falei, com 14 anos na seleção de judô e eu vi essa evolução. Mas tinha que ter teve pessoas muito fortes nessa área de investimento, nessa área de buscar patrocínios. Por isso o judô evoluiu tanto, sabe? Você está hoje naquele hall dos bimedalistas olímpicos brasileiros, que são pouquíssimas pessoas que conquistaram isso. Os planos para frente são de competir ainda outra Olimpíada ou você pensa em, de repente, ir mais para ser uma treinadora de judô, ter um instituto, ser palestrante? Como é que estão os planos para a vida aí para frente? Não, por enquanto eu estou muito olímpica ainda, estou com muita vontade. Eu fiz 25 anos nesse mês. Você só tem 25, então você tem mais 2 Olimpíadas aí pela frente? Dá para lutar mais 2 ainda. E essa próxima vai ser no Japão, então a Casa do Judô vai ser maravilhoso. Eu acho que eles devem fazer uma festa muito grande lá, então vai ser muito legal lutar lá. Teve alguma judoca brasileira que já ganhou 2 medalhas olímpicas? Não. Feminina? De individual, assim, parece que esportes ao todo, os individuais do Brasil, de mulheres, eu sou a única com 2 medalhas. Uma coisa bastante assustadora até de saber. Fico arrepiado assim. Quando você fala isso. Me conta uma coisa, Mayra, para a gente finalizar aqui o programa. Aos 6 anos de idade começa o judô, aos 14 anos de idade entra para a seleção brasileira de judô, aos 16 anos de idade faz uma final de Pan-Americano quando ainda era faixa marrom, participa de 3 Olimpíadas, ganha 2 medalhas e se torna a primeira mulher brasileira a ser bimedalista olímpica e tem só 25 anos. Qual o segredo da vitória e do sucesso? Eu acho que é amor, primeiro, pelo que faz, tem que gostar,
tem que gostar muito do que está fazendo. Disciplina, eu acho que quando eu estou curtindo, mas quando eu estou dentro do tatame, eu estou só ali, eu vivo só aquele momento. E acho que vontade, assim, garra, gana. Acho que é mais isso que eu uso assim, no meu dia a dia, que eu uso nas competições, que eu uso para a minha vida também. Obrigado pela sua presença. Obrigada. Parabéns, que honra, que momento histórico aqui para o programa. Tá com a primeira bimedalista olímpica brasileira, e isso é só o começo. Tenho certeza que você ainda vai conseguir muito mais e ainda vai colorir com outras cores aí essas medalhas nas próximas Olimpíadas. Obrigado, Maia. Com certeza, brigadão.